Ana, você está posicionada para gravação também? Vê se a Ana tá ok aí, vamos gravar nós dois para Acabei de qualquer começar segurança. a gravação. Ok, ótimo. Tá. Boa noite, boa noite, é ótimo, né? Tá escuro já. Boa tarde. A gente chegou na última mesa do nosso evento, né? Um evento tão esperado, tão lindo, foi tão afetuoso, tão feito com tanta maestria até então. E a gente não poderia, né, terminar esse evento sem falar de algo que é Jéssica, constante. Sim, deixa eu ver. Ana, não está aparecendo para mim aqui que está sendo gravada a reunião. Para você já está aparecendo aí? tá sim, Davi, apareceu para Ah, nós que está gravando. aí para mim não apareceu. Tá bom, desculpa. Ok. E a gente não poderia terminar, né, um evento sem falar de um assunto que é tão frequente nas nossas reuniões. Como a gente falou em todas as mesas, né, esse é um evento feito dos discentes para os discentes, com a mão mágica da Cris, ajudando a gente, mas são assuntos que é o que a gente fala geralmente nas nossas reuniões, é o que a gente tem interesse em falar. E algo que está sempre desperto em nós é a questão das publicações, do currículo. Eu sou você psicólogo, e aí? Quem vai saber o que eu fiz, onde eu deixei de fazer? E eu vou publicar, eu não vou publicar, como que eu faço? E por ter sempre essas dúvidas em questão, geralmente a gente sempre traz ela, né, para esses momentos nossos. Nós trouxemos hoje dois renomes, né, na psicologia, que é o psicólogo Leonardo e o psicólogo Roberdan. Eu vou ler agora um mini currículo, porque são extensos os currículos deles, né, pelo que eu vi, assim, eu vou ler minimamente rápido. Eu vou começar com o Roberdan Oliveira. Ele é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Goiás e especialista em psicologia jurídica pela Faculdade Metropolitana, especialista em terapia construtivista e psicodramatista de casais e família pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é especialista em educação à distância pela Universidade Paulista, especialista em docência superior pela Faculdade Lions, é graduado em psicologia pela Universidade Paulista e tem graduação em administração pelo Centro Universitário de Goiás. É atualmente professor pela Unip e pelo Centro Universitário de Goiás. Atua como psicólogo clínico e é administrador e autônomo. E tem experiência nas áreas de psicologia e administração. Eu falei que eram currículos extensos. E agora eu vou falar do Leonardo Conceição Guimarães. Ele é mestre em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, possui graduação em psicologia também pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, tem experiência na área de psicologia com ênfase em psicologia evolucionista, atuando principalmente no segmento, nos seguintes temas: ambientes sociais, agressividade infantil, interação social, desenvolvimento psicossocial e comportamento lúdico. É professor no curso de graduação de psicologia, com ênfase no eixo de procedimentos para investigação científica e prática profissional. Sejam muito bem-vindos, né? Muito obrigada por terem aceito o convite, por estarem aqui e por se disponibilizarem a mostrarem um pouquinho do conhecimento que vocês têm. Eu vou passar agora a fala para o Leonardo. Leonardo, a bola é sua. Obrigada. Ok, muito obrigado, Jéssica, pela apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho com esse evento, né? E passar um pouquinho da nossa experiência, que também fomos alunos e também tivemos as mesmas ansiedades e dúvidas, né, sobre como que a gente poderia fazer algo durante a graduação que pudesse, né, aumentar a nossa certificação, a nossa experiência durante as outras etapas da vida, né, profissional.
Bom, a minha apresentação, a minha fala aqui é mais no intuito de apresentar para vocês algumas coisas que a gente se depara pelo caminho de quando a gente vai pretender fazer uma publicação ou querer compartilhar o que a gente pesquisa, o que a gente está produzindo de conhecimento. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, e se vocês estiverem conseguindo acompanhar, todo mundo consegue ver, consegue acompanhá-la aí? Estamos Sim? vendo, sim. Ok, então, muito obrigado. Eu vou pedir aí se vocês puderem me ajudar com o tempo também, tá? Que aqui na tela cheia aí já fechou meu reloginho já. Mas tudo bem. Bom, gente, aqui é mais uma proposta também de algumas reflexões que nós estamos vivenciando há algum tempo dentro dessa área de produção científica, né? A gente está há muitos anos já nesse percurso de produzir e publicar, compartilhar, mas a gente também, às vezes, começa a se deparar com algumas reflexões de por que publicar. A gente volta um pouquinho na origem desse processo que é tão comum para quem está nas pós-graduações, né? Como uma obrigatoriedade, enquanto que para vocês na graduação é algo, digamos assim, desejável, mas não obrigatório, né? Então, a gente está se preocupando um pouquinho nesse retorno a essas bases. Então, a minha proposta aqui, inicialmente, é apresentar um pouquinho dos caminhos que a gente faz, tá? Eu não vou ser muito extenso nos slides, nem nas exposições, porque eu acho que a coisa pode ser também mais bem aproveitada assim. Então, a ideia é de como, por que publicar? É uma pergunta que a gente pode se fazer sobre o processo, né, o caminho, né, e também os motivos para a publicação. Para vocês que estão na graduação, tem muito valor esse tipo de produção, esse tipo de publicação, que conta muitos pontos, tem uma validade para outros aspectos, mas esse percurso ele não é tão simples assim, muito menos, né, tão familiar a gente durante a graduação. Então, a ideia é tentar mostrar para vocês algumas coisas que fazem parte desse processo. E aí, para isso, eu queria trazer aqui alguns tópicos, né, dessa nossa discussão aqui, são simples para ajudar vocês a se localizarem aí também. Produção de pesquisa na graduação, para a gente falar um pouquinho sobre como que essa produção ela tende a acontecer, né, sobre algumas coisas importantes que a gente vai descobrindo que existem possibilidades, né, dentro da graduação. Depois um pouquinho sobre como escolher onde publicar, que é uma tarefa talvez das mais difíceis, né, exatamente pela diversidade de veículos que nós temos, critérios diferentes, muitas minúcias burocráticas, inclusive, né, que fazem parte do processo, até a questão do próprio tempo, né, a demora, os procedimentos que cada revista tem, que cada meio de publicação tem, né? Alguns tipos de publicações mais comuns que são aceitos nas revistas, nos periódicos, tá? E aí eu vou fazer depois uma pequena pontuação para vocês aqui sobre por que publicar, que é esse momento da gente rever um pouquinho, né, a importância disso, e algumas reflexões finais sobre, no meio de todo esse processo, né, como publicar, quais são as coisas que nós estamos, na comunidade científica, repensando, reavaliando, descobrindo outras possibilidades, outros veículos estão se mostrando, estão surgindo para a gente, para vocês, inclusive, que já estão mais inseridos na cultura, né, das redes sociais. Então, isso começa a surtir também algum efeito dentro da produção científica, a gente começa a ter alguns olhares aqui. Então, a ideia é a gente passar um pouquinho por esses pontos, eu não vou me estender muito em todos eles, porque a informação, ela precisa ser mais bem detalhada, mas eu acho que são alguns indicadores aqui para que vocês obtenham um pouco mais de norte, não é? Bom, aqui, produção de pesquisa na graduação. Primeiro passo de tudo, gente, faça pesquisa, tá? É uma ansiedade, eu acho que existe uma vontade, com certeza todos vocês que participam de um evento como esse têm um perfil que condiz com essa
a carreira de pesquisa com esse interesse em mostrar aquilo que você se interessa em conhecer e aquilo que você descobre, mostrar para as outras pessoas, para os seus colegas, para a comunidade, para um grupo maior. Mas a primeira coisa de tudo é fazer pesquisa, né? Eu acho que talvez isso não esteja tão assim na primeira linha de raciocínio de muitos de vocês quando pensam em fazer publicação, né? Você tem que ter uma pesquisa para poder publicar. Você tem que ter um material, né? E esse material, ele precisa passar por todo um processo de construção, que é também, como todos os outros processos pós-pesquisa realizada, oneroso na questão do tempo, é um processo que requer da gente uma dedicação constante, uma revisão constante em cima daquele material, às vezes até um processo de amadurecimento sobre como a gente começou e como a gente terminou o processo da pesquisa e quais aprendizados nós temos. Então, vejamos, fazer uma pesquisa por si só já é uma tarefa bem difícil, e na graduação, ela talvez não esteja na primeira porta que você abre dentro do curso, né? A gente lida muito com a experiência das disciplinas, salas de aula, prova, trabalho, mas as pesquisas que nós fazemos, às vezes, nessas disciplinas, elas não têm o intuito de fazer um processo tão mais verticalizado, né? De produzir um conhecimento seguindo passos mais criteriosos. Mas é óbvio que em todas as graduações, a experiência de escrita, de produção de um trabalho acadêmico, ela é recorrente. Semestre após semestre, vocês têm alguma experiência na produção de uma pesquisa, de um trabalho, talvez com um alcance menor, né, com um propósito mais fechado e limitado, mas já temos ali uma ideia um pouquinho de como que é fazer uma pesquisa. Requer muita leitura, né? Eu costumo usar na sala de aula, às vezes, um meme que eu vi e achei o máximo, né? Aquele de expectativa e realidade, né? A expectativa é que você estando lendo um texto de psicologia, você está com um marca-texto passando numa única linha, num único parágrafo, né? E a realidade é que você vai estar com um rolo de tinta passando ele marca-texto na página inteira, né? Porque assim costuma ser na psicologia. Então, por si só, esse processo de ler, de procurar, de conhecer, de se envolver com algum assunto, leva um tempo, leva uma necessidade de reflexão, leva uma necessidade de você conversar com outras pessoas, trocar ideia com pessoas mais experientes, né? Mas eu acredito que esse é o primeiro passo, tá? Faça pesquisa. Independente de qual seja o modo que você vai encontrar para fazer isso, faça pesquisa. E fazer pesquisa é um processo que tem um ganho, um crescimento para a sua formação imensurável se a gente comparar com aquilo que a gente vê em sala de aula, sentado, observando apenas o conteúdo, alguém passando a informação para você, você lendo um texto, né? Unicamente para aquele único momento você lê aquele texto. Então, a pesquisa traz uma experiência muito ampla, muito assim, enriquecedora para a formação da gente, porque a gente precisa conhecer uma quantidade maior de informação, a gente precisa articular essas informações e precisamos tirar dali algo que seja relevante para que a gente possa empreender um processo que vai levar um tempo, né? E geralmente a gente vai precisar na graduação de alguém que nos oriente, alguém que nos aponte um caminho que nos ajude em todas essas etapas. Da simples oportunidade, né, de você participar de uma pesquisa que seja conduzida por alguém que já esteja mais à frente no curso, um profissional formado, alguém já com, né, um grau de produção muito maior, mas que você se envolva com aquilo. E depois disso, né, todo esse outro trabalho de você desenvolver algo que seja próprio e que seja ainda relevante, né? E isso é um amadurecimento por si só. A gente tem conteúdos nossos, pessoais, né, que a gente, às vezes, leva para esse nosso anseio da pesquisa. Eu quero pesquisar muito sobre violência contra a mulher, porque em algum momento da minha vida eu vivi, eu estou vivendo isso pessoalmente ou no meu ambiente familiar, né? Eu quero muito pesquisar sobre a questão
dos laços ou vínculos afetivos, porque eu sou mãe, eu sou pai, eu quero adotar, eu tenho filho biológico, eu vivo uma situação de um divórcio, e aí eu quero entender como é que ficam esses laços após esses processos todos, né? Então, nasce daí. E a gente precisa focalizar esse desejo, essa motivação de algo que vem, né, do nosso cotidiano para um processo que tem um sistema, né, que tem uma forma de a gente conduzir, tá? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é isso: façam pesquisa. Vocês vão poder fazer pesquisa de algumas formas que as universidades geralmente oferecem para a gente. Isso vai depender, o quanto isso é oferecido, depende de universidade para universidade, mas nós temos os grupos de estudo, de pesquisa, que às vezes já existem na instituição, né? São grupos que nascem para simplesmente compartilhar uma leitura. A gente cria um grupo de estudo, como eu acredito que a maioria de vocês já devem ter participado ou estão participando, e dali a gente vai tendo conhecimento, acessando um monte de outros textos. Obviamente o grupo de estudo é focalizado num tema, num fenômeno, né? Mas você aprofunda muito a sua leitura naquele tema ou fenômeno. E aí isso te faz enxergar algumas, talvez, lacunas, ou alguma relação com esses eventos, experiências pessoais, motivacionais, assim, que fala, olha, isso aqui me interessa, isso aqui é algo que eu tenho já um conhecimento de para onde mais ou menos eu devo procurar a leitura para saber mais. Então, isso é um processo bastante, assim, engrandecedor dessa descoberta, de que a gente pode encontrar um motivo, uma razão, uma relevância para fazer pesquisa, quando a gente está simplesmente debatendo algum assunto com um grupo de pessoas que tem um interesse em comum. Às vezes você lê os mesmos textos, mas tem perspectivas diferentes, surgem problemas, questões diferentes, questionamentos, né, que você pode trocar ali com o seu grupo. Então, isso é muito importante, né? Nós temos também a iniciação científica, que já é um processo. O grupo de pesquisa, né, também, que a gente estava falando aqui. O grupo de estudo, ele nasce mais com a pretensão apenas de um conhecimento mais aprofundado, mas não necessariamente vinculado à produção de algum material posteriormente, né? Você não faz um grupo de estudo pensando em que vai escrever alguma coisa no final, que tem que fazer alguma atividade como parte, digamos assim, da sua participação naquele grupo. Já o grupo de pesquisa, geralmente tem um professor, professora, doutora, doutor, vinculado a um programa de graduação, de pós-graduação, melhor dizendo, que tem, né, verba, que tem carga horária, que tem alunos de mestrado, doutorado, de graduação, que se envolvem com pesquisas, né, e que precisam sempre de ajuda, mão de obra, ou mesmo, né, quer dizer, mão de obra, o aluno de graduação, né? Ele não vai participar totalmente do processo, talvez, de reflexão, de pensar nas questões de pesquisa, mas ele vai ser alguém muito importante para esse processo de coleta de dados, para esse processo de você ir a campo, ver a coisa acontecendo. E isso é maravilhoso. Você está lá e vendo como é que as coisas funcionam, você reflete sobre como que você está entendendo aquelas anotações e registros. É um aprendizado ímpar também que a gente tem, né? Então, os grupos de pesquisas que já existem na instituição, eles podem também ser um bom caminho para que você possa desenvolver a sua pesquisa, tá? Depois nós temos um famoso também, que é a iniciação científica. É algo que todas as universidades oferecem, né? Vinculado a instituições como o CNPq, com bolsas de outras instituições, não necessariamente estatais, né, mas às vezes bancos, outros institutos de pesquisa dentro de alguma área, patrocinam bolsas, né? Então, a iniciação científica já é um processo mais formalizado, digamos assim, dentro do programa da instituição, do projeto pedagógico, e que você, né, vai procurar um professor que tem, uma professora que tem essa vinculação, essa relação com o tema, e propor uma proposta de pesquisa para ser avaliada, para se ela ver se ela tem relevância, e você vai poder concorrer à bolsa, ou mesmo desenvolver a pesquisa sem bolsa, mas com todas as certificações, e isso é algo muito valioso para o currículo, tá? Então, a iniciação científica já é um processo mais conhecido também, que a gente pode mencionar aí como um local dedicadamente para desenvolvimento de pesquisa, né?
Os projetos de extensão que as universidades também oferecem podem ser uma maneira de você encontrar ali uma lacuna, uma pergunta. Então, às vezes, você participa de um programa de extensão que auxilia a comunidade, né? E aí, dentro daquele programa de extensão, você está lidando com pessoas que procuram aquele projeto por conta de uma necessidade e começa a ver que existem, na sua realidade, naquele cotidiano, no projeto de extensão, algumas coisas que precisam ser esclarecidas, que precisam ser respondidas, ou que você nota que, para outros alunos de graduação como você, isso não está tão claro, e se você, que já está lá, desenvolvendo uma experiência prática, lidando com a comunidade, levando o conhecimento e aplicando ele, que é uma outra etapa bastante importante também, a aplicação do conhecimento, você pode produzir uma pesquisa para trazer esse know-how de coisas que você está adquirindo e publicar, apresentar para as outras pessoas na graduação que não estão necessariamente envolvidas com aquele projeto ou nem sequer conhecem esses projetos de extensão, né? Então, isso é uma forma que eu acho bem válida também de vocês procurarem para se envolver com pesquisa. Outro ponto aqui são os trabalhos acadêmicos. Eu falei mais cedo que eles geralmente têm essa função meramente de produzir, né, nota para uma disciplina, mas vejo, pela minha experiência, e eu acredito que os outros colegas aqui, professores também, professoras, às vezes nós temos trabalhos tão bem feitos, com tanta sistemática e metodologia, que a gente consegue, por exemplo, enxergar aquele trabalho sendo publicado. A diferença é que nós vamos ver daqui a pouquinho também que existem diferentes tipos de formas de você publicar um trabalho, não necessariamente só o artigo científico, né? Então, esses são os tipos de produção de pesquisa que nós podemos encontrar na graduação. Desde o simples trabalho de uma disciplina até você participar de um grupo de pesquisa que tem já financiamento, que tem um cronograma, que tem muitas pessoas envolvidas com instituições externas à universidade, que você tem prazos e toda a burocracia necessária para você poder articular um trabalho dessa dimensão, tá? Então, eu espero que, pelo menos com esse primeiro vislumbre aqui, vocês enxerguem que fazer pesquisa é um passo importante, como eu falei mais cedo, né? Faça pesquisa. E aí vocês podem se colocar, mas onde que eu vou encontrar um espaço para poder fazer pesquisa? Esses são os tipos de espaços, de possibilidades que vocês têm de produzir pesquisa no curso de graduação ainda, né? Então, eu acho que vale muito a pena se aproximar dos professores, das professoras. Você viu uma disciplina, gostou de um assunto, leu um texto, achou legal, viu um documentário, se interessou por alguma coisa, procure seus professores, suas professoras. Digam do seu interesse, perguntem simplesmente, você tem uma vaga aí que você está precisando de alguém para fazer, nem que seja um serviço braçal, né? Foi assim que eu comecei. No terceiro período, eu vi um professor, gostei muito daquilo que ele explicou na sala de aula, depois peguei ele num cafezinho lá e falei, olha, gostei muito disso, tem alguma coisa que eu posso fazer e participar do seu trabalho? Falou, olha, tem, eu estou precisando de alguém que vá a campo com um aluno meu de mestrado para poder fazer coleta de dados. E eu falei, o que eu preciso fazer? Falei, procura ele e vai saber o que ele está precisando, aprende as planilhas, os códigos e outra parafernália de coisas que a gente tinha que entrar em contato. E assim eu comecei, né? E aí isso era voluntário, depois eu fiz iniciação científica, essa iniciação científica virou meu trabalho de conclusão de curso, virou parte um pouco, né, daquilo que eu dei segmento no mestrado. Então, esse início de carreira, digamos assim, na produção dentro da graduação, pode ser a linha de pesquisa que você vai se envolver ao longo de toda a sua formação. E é muito interessante que você aprenda e conheça o máximo de coisas que o local onde você estuda oferece. De professores, temáticas, experiências, programas e projetos como esses aqui. Tá? Então, esse é um primeiro passo que eu acho que vale muito a pena vocês procurarem e se inteirarem aí onde vocês estudam, porque vale muito a pena para que vocês conheçam até a própria diversidade de oportunidades que a universidade oferece. Talvez você não se encaixe agora, mas talvez você possa se preparar para se encaixar mais para frente numa iniciação científica que tem prazos, que tem burocracia particular, né? Ou simplesmente
junte o seu trabalho de uma disciplina com o seu grupo, ou se você fez individualmente, procure um professor e falar, professor, eu gostei muito desse trabalho. Eu queria ver se a gente tem como publicar ele em algum lugar, de alguma forma, apresentar ele. E o professor, a professora vai saber te orientar e você não vai simplesmente tirar a nota e engavetar nesse trabalho que custou tempo, custou dedicação e que gerou um aprendizado para você também, né? E que você pode compartilhar ele. Eu costumo dizer para os alunos que estão nessas disciplinas comigo que esse é um primeiro passo importante. Ouçam os professores, conheçam os professores e mostrem-se também mais disponíveis para fazer esses trabalhos, para eles poderem ir adiante, né? Bom, agora você tem uma pesquisa. E aí, para fazer pesquisa, a gente geralmente faz um projeto, depois a gente faz um relatório, faz um trabalho mais formalizado e finalizado. Só que nem todos os lugares que nós temos para apresentar esse trabalho, para publicar ele, vão ter o mesmo tipo de formato de admissão desse trabalho, tá? O primeiro e mais famoso dos espaços que nós temos para publicar o nosso trabalho são as revistas científicas indexadas, tá? Essas revistas geralmente são produzidas pelas universidades, vinculadas a um programa de pós-graduação, né, que tem doutorado, mestrado, e elas são indexadas, esse nome vem da onde, né? Porque a gente costuma até chamar de periódicos, né? O periódico tal é muito legal, porque eles são indexados porque ele tem uma publicação periódica, ou seja, a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende de cada revista, né? Elas vão ter um novo número e dentro daquela revista você vai ter vários artigos, certo? Esses artigos, para estarem lá nessa revista, eles passaram por uma avaliação, né, de pares, como a gente costuma falar, né? São pareceristas, são avaliadores que não conhecem quem é o autor ou autora do projeto, do artigo, não se falam, não se conhecem entre si os avaliadores, né? E avaliam cada um de forma independente a qualidade, o mérito e a relevância daquele artigo científico, né? Além também das revistas indexadas publicarem em mais de uma língua, né, ter aí um editorial, né, um corpo editorial de pessoas que vão fazer esse filtro, né? Então, a revista indexada é um dos lugares onde nós vamos encontrar, digamos assim, o mais alto nível de impacto do trabalho quando ele é aceito, certo? Nós temos revistas de instituições, universidades, que às vezes são importantes, mas elas não são indexadas, o que quer dizer, elas não têm uma publicação periódica, não têm um corpo editorial, mas elas também são espaços, aqui eu não coloquei, mas a gente pode considerar isso também. Às vezes o seu curso, ou dentro da sua universidade, você tem uma revista, né, que não é indexada a nenhuma plataforma, né, que mantém essas revistas, esses artigos disponíveis a um grande público, né, uma base de dados, como a gente fala, né, como a Cielo, por exemplo, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. A Cielo é uma base de dados cujo nós temos ali revistas indexadas, que cada uma delas tem todos esses critérios, né, uma avaliação por pares, periodicidade, corpo editorial, publicação em 2 línguas, e aí você tem acesso, por meio do Cielo, por exemplo, a esses artigos que passaram por todo esse crivo, certo? Porém, nós também temos outra oportunidade muito comum para vocês na graduação, que são os eventos científicos nacionais, né? Esses eventos científicos, como esse, por exemplo, que nós estamos aqui, eu não sei exatamente, né, todo o programa a programação do evento, mas no próprio conselho, eu mesmo na graduação há um tempo atrás, eu utilizava dos eventos do conselho, dos eventos de associações ligadas a uma determinada área na psicologia, para apresentar uma mesa redonda, um resumo expandido, um painel, né, que é aquele banner. E a gente aproveita muito esses eventos científicos também para trocar ideias, para conhecer novas perguntas que são feitas por outras pessoas,
novas descobertas e dados, né? Respostas para essas perguntas que vão surgindo também. Então, os eventos científicos são muito bons também para a gente aprender muito sobre o que está rolando dentro daquela área que você se interessou. Às vezes você entendeu o assunto, o fenômeno que você queria de um recorte, mas em outros lugares, em outras universidades, outros alunos estão vendo outros recortes, outros lugares, outras perspectivas, e aí no evento você consegue ter acesso a tudo isso, né? Então você pode publicar o seu material, sua pesquisa também no evento científico. Isso pode vir no formato de um resumo expandido, que geralmente é uma página, né, 500 palavras, por aí depende de cada um. Você pode apresentar uma mesa redonda, você pode fazer um painel, então você está publicando o seu trabalho, tá? Então, às vezes no nosso cotidiano, a gente não tem essa noção de que isso também é publicação, isso também vai para o currículo Lattes, né? Daqui a pouco vocês vão ver um pouquinho também sobre o currículo Lattes. E tudo isso conta ponto. Tem pesos diferentes? Tem, mas na graduação, isso talvez seja o que mais é acessível para vocês inicialmente. E onde vocês começam a ter uma experiência muito mais ampliada, por ter a oportunidade de trocar ideias, conhecer as pessoas que vocês leem tanto em pessoa lá no evento, conversar, trocar uma ideia, mostrar o seu trabalho, falar, olha, eu fiz esse trabalho baseado naquilo que eu li no seu trabalho. E essa troca de ideia é muito legal, né? Na graduação eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos e, assim, é fantástico a troca de experiências que a gente tem, não só com alunos, mas com os professores, pesquisadores de referência na área que estão lá e que começaram como a gente, então eles sabem muito bem o local, o lugar onde a gente está e os nossos anseios. Eles têm uma receptividade, um acolhimento, uma humildade em trabalhar e falar com a gente, que é muito legal, né? Esses são eventos grandes, eventos científicos nacionais. Nós temos também os eventos acadêmicos especializados. Às vezes, no seu curso, na sua universidade, tem um evento, né, para o público interno, que você também pode apresentar o seu material. Isso é muito válido, enriquece o curso, aumenta a sua experiência, você acaba sendo conhecido também dentro do curso, e as pessoas começam a conhecer o que você estuda, o que você se interessa, e isso pode começar a surgir a ideia do grupo de estudo. Isso, às vezes, pode se inverter. Você apresenta um trabalho que você fez localmente na sua universidade, as pessoas que gostam daquele tema, que gostaram do seu trabalho que você apresentou num painel ou numa mesa redonda, e começam a procurar você para poder, vamos formar um grupo, né, de estudo para a gente conhecer um pouco mais. Então, esse ciclo é muito legal da gente participar, mesmo nos eventos locais, tá? Então, eu espero mais ou menos que vocês estejam captando aqui. A revista científica, o artigo na revista indexada, ele é algo muito importante, conta muito ponto, mas para quem está na graduação, isso geralmente não é a primeira forma de acesso que você tem de publicação, tá? É possível? Claro que é, desde que você esteja orientado. Geralmente, quando você vem de iniciação científica, não, de um grupo de pesquisa, né? E aí você tem a oportunidade de ser autor, coautor, junto com o seu orientador, dentro desse projeto que faz parte de um projeto maior, né? Mas os eventos científicos que a gente tem, por exemplo, da psicologia, né, que são vários, de várias entidades, da psicanálise, análise do comportamento, Gestalt, psicodrama. Nós temos também do próprio Conselho Federal de Psicologia, né? Isso tudo faz parte de um ambiente de publicação, que você está tendo a oportunidade de fazer também ali parte dele, tá? Como é que está meu tempo aí, meninas? Leonardo, faltam 5 minutos ainda. Tá, vai dar tempo, talvez. Bom, aqui, mais propriamente dito, né, nós estávamos falando sobre a questão das revistas indexadas. Então, a primeira coisa, gente, tem uma pesquisa, quero publicar um artigo científico. Conheça as revistas que mais publicam aquele tipo de assunto. Então, nós temos várias revistas importantes. A própria revista do Conselho Federal, que é a Ciência e Profissão. Temos em psicologia e ciência, reflexão e crítica, estudos de psicologia, e por aí vai.
Cada uma delas tem uma temática geralmente de interesse. Algumas são mais fechadas a uma área, a uma abordagem, a um tipo de pesquisa, outras são mais abrangentes, como a ciência em profissão, né? Então, conheça bem a revista que você vai publicar. Entre na página da revista, veja as instruções dos autores, porque você vai ter que adequar, por exemplo, o seu trabalho à quantidade de páginas, o tipo de formatação, se é ABNT, se é APA, se é Vancouver, se é, né? O que deve ter no trabalho, a divisão das etapas. Então, essa parte mais estrutural depende muito de você conhecer o que é pedido pela revista, mas também temos a parte aqui sobre saber se a revista costuma aceitar esse tipo de temática dentro dela. Então, a primeira coisa é, leia a revista que você identificou que tem um interesse naquele tipo de estudo, de assunto que você fez pesquisa. Então, fez pesquisa sobre violência contra a mulher. Quais são as revistas que têm uma tradição em publicar esse tipo de artigo? Então, leia sobre isso, veja como os artigos que estão sendo publicados foram feitos, que tipo de assuntos, como cada parte é apresentada. Isso tudo ajuda muito você a conhecer também se aquela revista é adequada para a sua pretensão, certo? Porque a gente tem um tempo de demora, a gente tem um nível de rejeição muito alto também das revistas, você faz toda essa adequação, fez esse estudo todo, né, se a revista aceita aquele tipo de assunto, mandou. Felizmente, hoje a gente manda quase tudo online, ela rejeita. Então, às vezes tem revista que, em média, a taxa de rejeição é de 50%. Beleza, vou partir para uma outra revista que eu também acho que aceita aquele assunto. Eu vou ter que adequar o trabalho de novo, eu vou ter que rever muitas coisas, submeter de novo e ver se vai dar certo. Então, é um processo que não acontece de uma hora para outra. Geralmente demora um ano, até mais, para você ter algum tipo de resposta ou ver o seu artigo, se ele foi aceito, chegar de fato na publicação, né? Conheça os tipos de trabalhos que a revista aceita. Tem revistas que só aceitam artigos originais, aqueles que são produzidos com dados que você foi a campo, pesquisas que a gente chama com dados primários, né? Que você foi lá, entrevistou alguém, aplicou um teste, fez clínica, fez atendimento. Esses trabalhos que envolvem geralmente participantes, né? Trabalhos mais originais. Tem, às vezes, revistas que aceitam também artigos de revisão, artigos teóricos, né? Que você pode apresentar uma revisão sobre um determinado assunto, ou discutir determinado tipo de abordagem teórica, né? Trazer as novidades que aquela área está trazendo. E outras revistas, além desses dois tipos de artigos, também aceitam o que a gente chama de relato de experiência, que é algo também muito interessante para vocês. Fez um projeto de extensão, está no estágio, ouviu ou percebeu alguma coisa que a comunidade está trazendo, que é uma problemática da realidade onde você está, relate isso, né? Escreva, estruture. As revistas que aceitam esse tipo de trabalho também têm instruções para como que você deve produzir esse tipo de trabalho. E você vai conseguir publicar numa revista científica indexada um relato de experiência, tá? Não é todas que aceitam, não são todas que aceitam, desculpa, mas é uma possibilidade também, certo? Os indicadores aqui, nós temos o fator de impacto, que é produzido pela Web of Science, né? Então, eles contabilizam os artigos que eles disponibilizam, que é a base de dados chamada Web of Science. Os artigos que eles disponibilizaram na plataforma deles, quanto outros artigos citaram aqueles que estavam na plataforma deles. E esses outros que citaram também foram publicados de novo na mesma plataforma. Então, é um processo meio fechado, né, que para vocês agora isso não faz muito sentido explicar com detalhes, mas faz parte, é uma métrica de uma instituição privada. Então, elas produzem baseado apenas naquilo que gira dentro da própria plataforma, dentro do próprio site deles. O índice H, pessoal, eu vou até pular aqui que eu já tinha colocado mais detalhes aqui. Aqui eu coloquei dois tipos, né, de fator de impacto, que é o JCR, que é o mais conhecido, que o nome de fato, fator de impacto, é dessa base aí, né? Mas também a gente chama de fator de impacto de modo genérico outras bases, como o SJC também, que é da base de dados Scopus, que é uma grande base de dados também. O índice H, que é esse outro aqui, é feito pelo Google Acadêmico, que é acesso público.
Então, ele capta todos os artigos que estão, né, dentro da sua busca, e se esses artigos foram citados por outros artigos que também são de dados abertos, que é uma outra coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? E a outra forma que nós temos de avaliar o impacto e a qualidade é a plataforma Sucupira, que é da CAPES, né, que é uma avaliação nacional. Ela segue outros parâmetros, outros critérios, mas dá para a gente ter alguma noção também se a revista é importante. Então, ela vai do A1 até o C2, C3, se não me engano, né? Sendo A1 aquele nível mais alto. E agora, talvez para vocês, que é um dos últimos pontos que eu queria trazer aqui, né? As Altmetrics são as métricas alternativas. Veja, se você publica um artigo científico numa revista indexada, ele só vai ser medido o fator de impacto dele se algum outro artigo for feito baseado no seu e que esse outro artigo também seja publicado na mesma base que você publicou. Então, é meio que interno esse ciclo. O Altmetrics não avalia apenas citações dentro de artigos na mesma plataforma. Ele avalia quantos tweets curtidos no Facebook, blogs e os próprios artigos científicos também. Então, ele envolve um impacto muito maior e mais amplo também com dados abertos, tá? Que é um dos pontos que nós estamos chegando mais ou menos nessas discussões mais atualmente. Eu ia dar alguns detalhes sobre esses relatos de experiência, mas eu vou deixar aqui depois para as perguntas, talvez, tá? Só para a gente ver aqui, olha, o último ponto. A importância da publicação para a carreira profissional e acadêmica. É importante, sim, publicar, mas talvez mais do que pensar na sua própria formação, é pensar também na divulgação do conhecimento que você está tendo para a comunidade. Seja a comunidade de graduandos como você, seja a comunidade de pessoas ou grupos populacionais a qual sua pesquisa se refere, ou dependendo do nível da pesquisa, né, quanto mais alto, também impactos na sociedade, que essas métricas, fatores de impacto, altimétricos, vão medir também, certo? E acho que a reflexão final que eu queria deixar aqui era nesse sentido, né? Não se prendam, não se preocupem, não se fixem em analisar apenas a revista ou o artigo científico como única forma de você publicar. Hoje em dia nós temos dissertações de mestrado que estão sendo feitas em forma de quadrinhos, HQ. Nós temos revistas científicas, artigos científicos que estão sendo traduzidos para podcasts em vários episódios, que é uma mídia muito tradicional, tradicional não, muito atual para vocês, mas que não é tradicional, né? Nós temos também canais de YouTube, que talvez vocês devem conhecer bastante desses que a gente usa às vezes na sala de aula, né? Que estão fazendo divulgação também. E vocês podem tanto criar um canal, quanto criar episódios de podcast, vocês podem criar stories, eu já vi também. Vocês podem criar publicação também nesses Facebook, retweetando informações, compartilhando, fazendo uma timeline, não, um trend topics lá dentro do seu Twitter. E essas novas métricas alternativas vão captar o seu trabalho, vão notar que ele influencia, que ele impacta de alguma forma, e você começa a ter relevância também. Então, essa reflexão final não se prendam às mídias tradicionais de publicação, aos meios tradicionais. Usem e aproveitem as plataformas que nós temos gratuitas, que também fornecem uma linguagem própria, que a gente precisa adequar, mas que oferecem uma acessibilidade para a população muito mais fácil do que se você pagar para publicar numa revista e alguém ter que pagar para poder acessar o seu trabalho também. Então, a discussão hoje em dia é mais em torno de que a ciência é feita para trazer um benefício para a comunidade. Então, quanto mais aberta e acessível for a ciência, mais ela cumpre a sua finalidade. Tá? Bom, eu espero que tenha dado para a gente captar um pouco desse processo aí, mas também estou aberto a perguntas se surgirem depois. Muito obrigado, desculpa aí se eu estourei o tempo. Obrigada, Leonardo. Não fugiu do tempo, não. Estava no, no erro ali ainda. Eu vou passar para o Robertão agora, para a fala dele. Robertão, se você já quiser. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem?
Primeiramente, é um prazer poder estar aqui com vocês. É muito bom ver os nossos alunos, né, se interessando por encontros como esse, alguns rostinhos aqui conhecidos. Confesso que é um desafio, né, falar ao final de um evento, né, como última fala, você já vem de uma avalanche aí de informações e com temas muito bacanas de serem discutidos. E ter esse desafio de compartilhar com vocês um pouquinho essa experiência, né? Parabéns para a Cristine, que está nessa organização, né? Eu estive no primeiro encontro de Discente, que foi muito bom, e ver vocês dando seguimento aí a essa ideia é muito positivo. Eu sempre falo que os alunos, eles precisam de um espaço, né, para diferente da sala de aula, né? Porque parece que fica numa ansiedade de que primeiro eu preciso me tornar profissional para depois eu ter um lugar de fala, né? E não é esse propósito. O que eu tenho para trazer para vocês hoje, compartilhar um pouquinho com vocês, né, dentro da proposta que a Cristine me trouxe, dialoga um pouco, é claro que é uma continuidade aí do que o Leonardo já trouxe, né, e eu decidi fazer isso de uma forma não tão didática, né? O Léo é extremamente didático ali, então ele traz de forma minuciosa e detalhada, né? Leonardo sendo Leonardo, e eu sou apaixonado com o trabalho que ele faz também, e aprendo muito com o Léo sempre. E a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente faz com isso que o Léo trouxe, que é possível ser feito, né? Então, ele trouxe uma fala ali para a gente pensar da importância dessa publicação, onde publicar, como publicar, né? E uma vez publicado, não só todo o nosso conteúdo produzido por meio de uma publicação, mas também tudo aquilo que nós produzimos, independente de ter sido publicado ou não, né? O que a gente faz com isso? Onde que a gente coloca isso, né? Para que isso tudo serve? Onde que a gente vai disponibilizar isso? Como é que a gente vai fazer uso disso posteriormente, né? E esse processo que a gente convida vocês desde a graduação, né, que a gente convida à pesquisa, eu falo que professores como eu, professores como o professor Leonardo, são professores um pouco malucos, assim, que a gente se aventura em áreas, né, que há uma resistência muito grande, porque todas as vezes que fala de pesquisa, né, de trabalho acadêmico, de metodologia do trabalho científico, né, quando soa, né, quando chega essa informação, sempre a fala ela é quase unânime comum, né? Professor disse, pelo amor de Deus, para que tudo isso? Por que disso? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser diferente? Por que tem que colocar uma citação assim, uma referência assim? Como é que faz isso? O que é plágio? O que não é? E a gente começa essa discussão desde a graduação, né? Nesse desafio de convidar vocês para esse lugar de pesquisa, né? É uma produção do conhecimento. E muitas pessoas não entendem, né? Que pesquisa é uma das áreas de atuação do psicólogo, né? Então, a gente não faz pesquisa só pelo prazer ou pelo hobby ou para publicar, né? Não, tem gente que vive de pesquisa, né? Recebe para isso. Então, é uma das áreas de atuação. E quando a gente se dispõe nesse campo de pesquisa, eu falo que eu sou um clássico exemplo, né? E aí vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre algumas ciladas que às vezes que a vida nos reserva e a gente tem que se atentar. Vocês que estão nesse momento da graduação, vocês estão tendo a possibilidade de fazer diferente do que eu fiz na minha, né? Do meu estágio profissional no momento em que eu estava como acadêmico. Eu sempre fui muito interessado por pesquisa. Eu me lembro que na disciplina sobre projetos de pesquisa, né, teve uma aula que a professora falou assim, gente, eu estou dando aula para o Roberdan, porque eu sentava na primeira carteira, eu anotava tudo, eu perguntava tudo, eu queria saber tudo, como é que é, quantos centímetros que é a margem, qual que é o espaçamento, como que é uma citação direta, citação indireta, um pouco assim, né, quase
maluco ali, de fissurado, porque eu queria fazer certo e isso me chegou muito. E aí eu venho, né, desde então, num processo contínuo de estudos, né? A Jéssica brincando do currículo extenso, quando me pedem mini currículo, gente, eu sofro, porque assim, eu falo, não, esse aqui eu vou tirar, não, esse aqui eu vou tirar, então assim, aquilo ali é o mínimo do mínimo do mínimo, né, mas acaba ficando extenso. Mas nesse trajeto, nessa trajetória toda, eu sempre quis muito conhecer e nunca sair da cadeira de estudante, né? Eu falo que a gente vai emendando uma coisa na outra. Então, eu terminei a graduação, fiz uma outra graduação, uma especialização, mestrado, depois volto à especialização de novo, né? E, por último, agora no doutorado, né? Saiu o resultado e agora o desafio é, vou fazer ou não vou fazer, né? Mas nessa ideia de pesquisa. Mas o que eu descobri, né? Quando a universidade me mandou para a gente um quadro para a gente descrever as nossas publicações. E o que eu descobri? Né? Eu brinco que ser professor, você tem que fazer escolhas. Ou você dá aula ou você publica, né? Eu descobri que eu pesquisei muito, produzi muito, mas não publiquei. E isso me chamou a atenção. Falei, puxa, peraí, né? Não é só produzir, é importante produzir. Né? De alguma maneira, eu também divulgo esse conhecimento com alunos ou em outras áreas, isso me auxilia no meu processo de formação e como professor e como profissional, mas é importante também publicar. Né? E por que dessa importância de publicar, como o professor Leonardo trouxe, e onde que a gente coloca isso? Então, dentro desse cenário todo, né, e de uma forma mais dialogada com vocês, a Cristine me chamou para falar um pouco da plataforma Lattes, que é o lugar onde nós depositamos tudo isso que a gente vem produzindo, né? Então, toda essa história que eu conto para vocês, desde o meu momento ali de graduação, até chegar nesse lugar, né, toda a minha vida, vamos dizer assim, vocês encontram ela descrita em um local, toda a minha vida profissional, né, e todas as minhas produções, elas estão registradas em um local, né, e que a gente vai chamar de plataforma Lattes. E como essa plataforma Lattes conversa, né, com o que o professor Leonardo já trouxe em nível de publicação, por uma base de banco de dados, que é a do CNPq, né, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que dialoga, né, que publiciza isso, de forma que se torne acessível, né, não só as instituições, mas também o meio acadêmico e outras áreas que visam buscar essas produções e esse conhecimento. Né? E aí, a grande dúvida dos alunos é, o que é um currículo Lattes? Como é que eu faço um currículo Lattes? O que eu coloco no meu currículo Lattes? Né? O que eu posso colocar ali dentro? Onde que eu coloco isso? Né? E o que eu faço com isso? E eu sempre falo, pessoal, currículo Lattes é algo que você tem que alimentar, vamos dizer, quase que diariamente. Né? A gente está o tempo todo produzindo, e muitas coisas a gente produz, desde um trabalho de apresentação, relatório final, um painel que a gente faz, uma mesa redonda que a gente participa, tudo isso vai para o currículo Lattes. Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o que é essa plataforma Lattes. Então, eu trouxe, ao invés de slides, a própria plataforma para a gente conhecer, né, dentro dela. É claro que, pelo nosso tempo, né, e também pela vasta plataforma, né, não é o meu objetivo aqui minuciar com vocês cada item ali, né, mas pelo menos apresentar para vocês de uma forma geral como é que eu faço meu currículo Lattes e as principais informações contidas, né, e o que eu faço com isso posteriormente. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar em tela, porque aí eu tenho acesso a várias telas. Só que nesse modelo... Conseguem visualizar quando eu mudo de tela? Sim.
Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar identificar é onde é que está essa plataforma Lattes, né? Então, eu trouxe aqui um site de busca, né? Que é o Google. Se você joga plataforma Lattes, é a primeira coisa que aparece, né? Que é o lattes.cnpq.br. Quando a gente clica em plataforma Lattes, a gente é direcionado para essa plataforma inicial. Nessa plataforma inicial, ela é bem autoexplicativa, assim, né? Mas é importante. Às vezes a gente quer ir para o final, mas não quer conhecer um pouco da história, né? Resistir à história é uma tendência dos alunos, tá, gente? Mas não tem como fugir dela, tá? Toda vez que fala de história, o pessoal fala, nossa, mas peraí, vamos passar, pula essa parte, né? Vamos para o que de fato importa. Mas a história é sempre importante. Então, quando você clica sobre a plataforma Lattes, aqui você tem toda a descrição, né, sobre o que é a plataforma, a base de dados a qual ela está vinculada, que é a base do CNPq, né, como que foi pensado, né, e por que foi pensado como currículo Lattes, que é uma forma de padronização nacional desses registros, né, dos pesquisadores de todo o país, e como esse diretório, não só dos grupos de pesquisa, mas também das instituições, se torna possível, né, promover e divulgar isso no sistema nacional. Então, o principal objetivo da plataforma Lattes é esse, tá? E aí esse nome Lattes vem, né, do César Júlio Lattes, que era um pesquisador, né, e que ele contribuiu muito para a comunidade científica, e ele se interessou, né, em tornar isso público e divulgar isso de alguma forma. Então, dentro desse histórico, né, e sobre a plataforma, existem também alguns dados e estatísticas, que é divulgado aqui. Tem um outro ponto dentro do histórico, né, que conta um pouco para nós de onde surge, né, essa ideia, de como foi pensada essa plataforma por meio da tecnologia, né, somado ao que a gente tem aí de evolução tecnológica com bancos de dados online e offline, desde o sistema operacional do Windows do meio acadêmico, né, a tentativa do CNPq de disponibilizar tudo isso. Então, toda essa construção histórica, né, toda essa história, ela vem sendo relatada até a gente chegar nesse formato de hoje, que é pensado, né, nessa plataforma. E aí, para a manutenção dessa plataforma, existe uma comissão de avaliação, né? O CNPq é um órgão público, né? Então, essa comissão, ela vai avaliar e acompanhar todas as necessidades e demandas dessa plataforma para que ela esteja sempre sendo adequada àquilo que vai sendo, de alguma forma, atualizado, tá? Então, em linhas gerais, né, a plataforma Lattes vem dentro desse lugar. E aí, o primeiro passo, né, como é que eu crio um currículo Lattes? Quando você vai para a página inicial, né, se você não tem currículo Lattes ainda, então a gente vai em cadastrar novo currículo. Então, quando a gente vai cadastrar novo currículo, a gente preenche todas essas etapas. Informações pessoais, endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional e áreas de atuação. Isso em linhas gerais para um cadastro, tá? Você vai fazer esse cadastro e isso te permite ter acesso para que você alimente esse banco de dados, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Dentro dessa plataforma inicial, eu posso conhecer, né, e buscar sobre qualquer pesquisador, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, quando a gente está interessado em fazer alguma pesquisa, quando a gente quer participar de algum processo de seleção, quando a gente vai fazer ali um processo de seleção para mestrado, para doutorado, que você às vezes tem que optar, fazer um recorte por um tema, por uma área de atuação, né? Você vai lá na instituição que você está se candidatando e vê qual é o corpo docente. Dentro do corpo docente, você vem no currículo Lattes dele para você conhecer sobre o que ele pesquisa, qual é a linha de pesquisa, o que ele tem orientado ultimamente,
para que de alguma forma você adeque o seu projeto, né, a essa linha de pesquisa para um processo de seleção, vamos dizer assim. Então, quando você vai buscar currículo, você tem a possibilidade de colocar, né? Vou buscar o do Leonardo aqui. Leonardo. Fala seu nome todo, Léo. Guimarães. Conceição Guimarães. Conceição Guimarães. Então, a gente tem a possibilidade de procurar só na base de doutores ou demais pesquisadores. E aí, quando a gente faz essa busca, aqui eu tenho o currículo do Léo. Quando eu tenho o currículo do Léo, eu consigo acessar, abrindo o currículo, né? Então, aqui eu tenho toda a história, né, do Leonardo enquanto pesquisador e vida profissional. Então, tá tudo descrito aqui, né? E é bem vasto o currículo do Léo, tá, gente? Olha, é muita coisa. Então, assim, a gente está colocando aqui quando você quer conhecer. É bem simples, né? Você acessa. Então, se você está participando de algum processo, se você deseja algum orientador, né, ali, esse ponto ele é fundamental. Você conhecer qual é a história desse possível orientador, né? Muitos alunos falam, professor, eu quero fazer uma especialização, quero fazer um mestrado, quero fazer onde fazer, como é que funciona, né? Então, a primeira coisa é conhecer sobre as linhas de pesquisa do corpo docente e quais áreas ali, entre linhas de pesquisa e possíveis orientadores, você se encaixaria, tá? Então, quando você faz, né, essa busca, vamos dizer assim, você tem acesso ali a todas as informações, né, desse pesquisador que você deseja conhecer. Quando você já fez o seu cadastro, quando você tem o seu cadastro, então agora você vai alimentar o seu currículo Lattes, né? Para você alimentar o seu currículo Lattes, aqui a gente tem a opção de atualizar currículo. Então, aqui você vai colocar, uma vez criado o seu currículo, você tem um login, você tem uma senha. Então, você acessa com seu login e senha. E aqui você tem acesso ao seu currículo Lattes, né, e você vai alimentar esses dados. Então, a gente inicia, né, aqui por dados gerais, que vai desde a sua identificação, endereço, idiomas, prêmios e títulos, texto inicial do currículo Lattes, outras informações. Quando você clica, você vai foto de perfil, nome civil, nome social, os dados pessoais, data de nascimento, identidade, passaporte, filiação e outras identificações, outros identificadores. É bem simples, né? Você vai alimentando ali dado a dado. Você tem a sua atualização do endereço, né? Endereço residencial, profissional, eletrônico e redes sociais. Você insere, né, nos campos. Eu estou passando rápido, pessoal, porque o tempo, ele, de certa forma, não nos ajuda. E o ponto interessante é esse texto inicial do currículo. Esse texto inicial do currículo, ele vai... É o resumo, né, daquilo que você tem produzido, né, e como você quer que as pessoas, de alguma forma, conheçam, né, você. Então, esse texto, ele é um texto autoral, né, então, cada um tem a sua maneira de escrever, né, professora, aqui tem coisas que são obrigatórios conter? Não, mas o que a gente sugere? Coloca ali a sua principal formação, a sua linha de pesquisa, né, a sua área de atuação, as suas experiências, em quais áreas, porque é como se fosse a introdução do trabalho, né, é o texto convidativo, é como se você estivesse convidando a pessoa para ler sobre você.
né? Então, é interessante você trazer ali as principais informações, né, da sua formação, das suas áreas de atuação, né, das suas experiências, não de forma detalhada, porque isso a gente tem no próprio currículo, mas de uma forma convidativa, né, vamos dizer assim. Então, você tem formação, né, a sua formação acadêmica, então aqui você vai incluir todas elas, tá? Então, tudo isso que a Jéssica leu no início, né, a minha primeira graduação, a segunda graduação, as especializações, o mestrado, a especialização, tudo isso está contido aqui. Então, você inclui um novo item, você pega, especifica, né, qual é, e aí você confirma e dá continuidade. Os preenchimentos, pessoal, eles são autoexplicativos, tá? Então, não tem muita dificuldade aqui para você preencher e inserir. Aqui eu vou descartar, que eu só peguei como exemplo. Então, eu tenho formação profissional, né, formação acadêmica, quando eu tenho pós-doutorado ou livre docência, formação complementar. A minha formação é diferente de atuação. Eu sou formado em algo e não necessariamente atuo naquilo, mas em outras áreas. A atuação profissional, aqui é o mais próximo do que a gente se aproxima do famoso currículo Vitae, né? Vitae, depende aí, né? Como se convenciona essa pronúncia, mas é onde a gente coloca as nossas experiências profissionais, né? Da sua vida profissional, você vai relatando ali. E aí a gente percebe que o Lattes, essa parte é só um recorte, né? Que é diferente do outro currículo, porque o outro currículo talvez essa seja a parte mais importante, né? E aqui é apenas um recorte. Então, quando eu falo dessa atuação profissional, né, aí eu vou esmiuçar isso. Então, eu vou trazer quais são as minhas linhas de pesquisa, que eu geralmente atuo, se eu sou membro de algum corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de projeto de agência de fomento e áreas de atuação. Então, quando você faz parte, né, e aí eu espero que vocês cheguem a fazer parte para trazer essas informações aqui, tá, pessoal? De qualquer comitê ou de qualquer área que caiba, né, nesse campo. Sobre os seus projetos, né? E aqui eu falo, né, dos projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento tecnológico, projetos de extensão, projeto de ensino, né? E muitas vezes você vai utilizar, inclusive, do que você já fez na própria graduação. Né? Você pode estender isso para cá, né? E isso é muito importante. E aqui nós temos o campo de produção, que é onde você vai relatar, e é claro que o que você insere aqui, é importante você ter os comprovantes de tudo isso, porque quando você precisa apresentar esse currículo em algum local, é a primeira coisa que eles vão te pedir, né, o seu currículo Lattes e os comprovantes dele, tá? Então, gente, cuidado, tá? Salvar comprovante é importante, tá? Nem que você digitalize ele e deixe em arquivo, mas é importante você ter como comprovar. Então, tudo que o Léo colocou aqui para vocês no início, falando sobre as publicações, né, e as possíveis publicações, elas entram aqui. Artigos completos em periódicos, aceitos para publicação, livros e capítulos, texto em jornal, revista, trabalho publicado em anais, apresentação do trabalho e palestra, partitura musical, tradução, prefácio, pós-fácio, né? Todo e qualquer, e aí eu brinco, tá, gente? Tudo que você produz tem um local para ser inserido, ele vai se encaixar em algum campo aqui. Nada é desperdiçado, tá? Vamos dizer assim, isso aqui não tem importância. Não, tem importância. Fez um curso de formação, fez um curso de extensão, participou de algum projeto, conseguiu publicar algo, né? Toda essa produção, ela vem para cá, né? Tanto bibliográfica quanto técnica, né? Dependendo da área de atuação que você faz e também na parte artística e cultural, tá?
Aqui são áreas mais específicas, né? Quando a gente fala de patentes e alguns registros, caso tenha, né? Caso você tenha. A inovação, que está relacionada às patentes, como que você trabalha. Aqui é uma dúvida que muitos têm, pessoal. Porque tá vendo que eu tenho projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de ensino, que também já está descrito aqui em projetos, né? Então você acaba vinculando. Então, o que você coloca como projeto de pesquisa aqui vai entrar em inovação de cá. Tá? Então, às vezes as pessoas, eu brinco que até hoje eu tenho alguns colegas que falam, Roberto, eu preciso atualizar meu currículo Lattes, tem umas coisas aqui que eu não sei onde inserir, né? Que parte que eu coloco? Isso é algo, pessoal, que a gente está aprendendo diariamente, tá? Por isso que eu falo que a plataforma ela é muito vasta. Então, a gente teria que ter um tempo, como se fosse um curso de formação aí, que a gente pega um dia inteiro para falar sobre cada um desses itens de forma detalhada. Tá? O que cada item contempla e qual é o tipo de documento que eu consigo colocar em cada item. Na parte de educação e popularização, também, da mesma maneira, e os eventos, né, inclusive esse que vocês estão participando hoje, tá, gente? Entra aqui, tá? Participação em eventos, congressos, exposições, feiras, quando você coloca, né, então aqui tem, desde a minha graduação lá atrás, né, tudo que você participa, entra aqui, tá? A organização de eventos também é muito importante, essa galerinha que está aí, né, que se desdobra, né, que está, é importante vocês solicitarem o certificado de organização, tá? Isso tem um peso diferente também, então cabe nesse lugar. As orientações, né, aqui o Léo tem uma vasta, né, lista, né, Léo, porque ele trabalha com isso na universidade. As bancas, né, as participações em bancas, inclusive as minhas precisam ser atualizadas, tá, Léo? Aí é onde você que ganha, viu? Aqui eu, de alguma forma, eu alimento dentro desse item, né? E as citações, né, ou as possíveis citações que você teve, né, de algum trabalho publicado em alguma plataforma, né, que está vinculada ao currículo Lattes pelo CNPq, tá? Em linha geral, pessoal, são as informações, né, que vocês vão inserindo, e quando a gente insere tudo isso, né, eu sempre venho aqui, a gente vai enviar, declarando, né, que dentro dos termos, que se você concorda com tudo aquilo que está previsto, né, legalmente falando, para essa publicação, as suas autorizações, né, se você autoriza a publicação em inglês também, e você envia ao CNPq. Quando você envia, eles fazem essa atualização, isso se torna disponível na plataforma, que é o que todo mundo vai acessar. Quando eu venho, aqui é uma forma, né, e você pode fazer essa impressão e envio selecionando só as áreas que você quer disponibilizar, ou você vem, clica em completo, que você seleciona tudo. Quando você confirma isso, aí você tem o formato que o seu currículo é gerado para que você possa disponibilizar, né? Não só, dependendo do local, eles pedem que você envie o documento em PDF ou apenas o endereço do Lattes, que é esse endereço aqui, que quando você envia, a pessoa ela já consegue localizar direto, não tem necessidade de necessariamente ter o arquivo, né? Mas a grande maioria pede o arquivo para fins ali de orientação. Então, tudo aquilo que a gente inseriu lá atrás, né, ele acaba sendo disponibilizado nesse formato. Então, eu tenho um resumo, nome civil, dados pessoais, formação acadêmica. Então, esse formato, ele já gera por ele mesmo, tá, pessoal? Isso é do Lattes, não é a gente que altera, a gente alimenta lá no banco de dados. Formação complementar, atuação profissional,
áreas de atuação, idiomas, as suas produções, orientações de supervisão, seus eventos. Então, toda a sua vida, né, as bancas que você participou, as produções que você tem, os eventos. Então, toda a sua vida acadêmica, né, e enquanto profissional e enquanto pesquisador, está descrita aqui, tá? Eu acho que eu já estourei meu tempo, ninguém me sinalizou ainda. Mas aqui é para eu apresentar para vocês, tá? Em linhas gerais, o que é o currículo Lattes, né? O que a gente faz com isso? E cada processo, pessoal, de seleção, às vezes para a própria bolsa do CNPq, eles vão te pedir o Lattes com as comprovações. Cada um desses itens, eles têm um peso, né, a ser avaliado ali por uma comissão. Então, é muito importante vocês se atentarem e já iniciarem esse banco a alimentação desse banco de dados, para quando vocês precisarem, não ficar naquela correria e desespero, correndo atrás de certificados, como é que eu atualizo, como é que eu deixo, né, e ir fazendo isso de forma que, quando precisar, é só clicar e enviar, tá? Bom, é isso, né, acho que eu extrapolei o tempo, peço desculpas. É muita coisa para falar, tá, gente? Mas aqui é uma ideia só de compartilhar mesmo com vocês em linhas gerais, numa apresentação, talvez em outro momento a gente possa marcar aí para detalhar, e caso vocês precisem de ajuda também, estou à disposição, tá? Obrigada, Roberta. Eu não quis te atrapalhar no tempo, estava no meio do seu raciocínio e estava muito bom. Eu não queria terminar no meio, mas eu vi que estava no finalzinho. Por ter me estendido um pouco mais, né, as apresentações, eu vou diminuir um pouquinho o tempo das perguntas, tá? Para que, né, vocês dois também tenham tempo aí de fazer uma apresentação final, né, um fechamento. A Ana Oliveira perguntou se as monitorias e mediações caberiam na parte de orientação de eventos no currículo Lattes. Aí vocês dois podem, assim, remediar entre vocês quem quer responder, tá? Ela não pergunta para ninguém específico. Pode falar, Roberta. Toda a sua participação como monitor, como organizador do evento, né? E aí é muito importante você solicitar o nome correto no certificado. Porque às vezes você trabalha como monitor, mas você recebe um certificado apenas de participante, né? Então, tem uma diferenciação. Então, essa parte de monitoria e de organização, ela vai para eventos e ela tem um campo específico para isso, né? Quando você coloca participação em eventos ou congressos e você clica dentro dele, então você tem quando você preenche ali, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem melhor. Quando você vai... não compartilhei, gente. Posso compartilhar rapidinho? Só para... Pode sim. Quando você vai em eventos, quando você coloca organização de eventos, congressos e feiras, quando você vai incluir um novo item, então aqui ele te permite detalhar que tipo de evento é, se foi uma monitoria, se foi a organização, né, que tipo de evento é, a natureza, o título. Então, tudo isso, o certificado te ajuda, né, e aí você consegue inserir aqui de forma a enquadrar isso, né. Então, no item de organização de eventos e congressos e outros, né, outros encontros que vocês possam participar. Isso. Pode falar. Não, só para lembrar, né, que essas coisas têm peso diferente, né, Roberta, quando elas vão fazer um processo seletivo, né, ainda que você tenha no mesmo evento
feito parte da organização e também como ouvinte, né, lá sentadinho assistindo todo mundo, esse que você fez como parte da organização tem um peso, uma pontuação um pouquinho a mais do que quando você estava lá no mesmo evento, só como ouvinte, só como participante. E é importante, por isso que eu falo, às vezes no mesmo evento você pode ter 2 certificados. Um como participante, no mesmo evento eu participei, mas eu também conduzi uma mesa redonda, eu também apresentei um painel, eu também apresentei um trabalho, tá? Eu também estive na organização, então é importante todos os eventos que vocês participarem e organizarem ter esse cuidado de emitir os certificados para cada área, vamos dizer assim, que o sujeito participou, né, do evento de vocês. A outra pergunta é, existe um prazo máximo para publicar um trabalho acadêmico? Como seria esses relatos de experiência? Que foi o que o Leonardo falou, né, na primeira fala. Ah, sim. O prazo, olha, depende do nível do trabalho, do nível da pesquisa. Se você está falando de uma pesquisa de campo, onde você foi entrevistar pessoas, aplicar um teste, fazer alguma entrevista, alguma forma de coleta com participantes, você passou por um comitê de ética antes, obteve um parecer favorável, né, um documento junto ao Conselho Nacional de Saúde, e lá também, dentre vários outros documentos, você colocou um cronograma. Olha, essa pesquisa vai começar em tal mês, de tal ano, e vai acabar em tal mês, de tal ano, né? Então, ao final desse prazo que você coletou, você é obrigado a reportar o relatório final da pesquisa, né, para o Conselho de Ética, o Comitê de Ética, onde você passou o seu trabalho. Nesse caso, tem um período, sim, específico de tempo. Agora, por exemplo, você está falando de um trabalho que já foi feito, foi apresentado ao Comitê de Ética, beleza? Você vai publicar para uma revista. Existe um tempo, mas ele não é algo assim, por exemplo, se dependendo do nível, do tipo de pesquisa que você fez, se você está falando agora sobre, sei lá, os impactos do coronavírus na ansiedade em alunos universitários, né? Que vivenciaram o começo da pandemia. Digamos que a sua pesquisa seja essa, naquele recorte, naquele momento temporal. Se você deixar muito tempo para publicar isso depois, perde-se a relevância, porque já temos outros dados, inclusive sobre o mesmo assunto, às vezes, né? Se é um trabalho de revisão teórica, de revisão do que já se tem publicado na área daquele assunto, isso não tem um prazo assim tão apertado, né? Porque você vai ter ali um período de mais ou menos de tempo em que você vai conseguir reunir informações que estão publicadas e disponíveis e não vão desaparecer, né? Mas há sim uma certa preocupação com esse tempo, até porque, Ana, quando você vai publicar para uma revista científica, você vai esperar 6 meses, 1 ano para que a coisa seja aprovada, dependendo da revista, né? Então, isso às vezes consome um tempo também danado. Então, quanto mais rápido você submeter o seu trabalho à revista, mais relevante ela continua sendo se e quando ela for aceita, porque ela vai sair falando de um assunto que é relevante naquele momento, né? Com relação ao relato de experiência, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, você está lá no seu estágio você atende crianças, né? E essas crianças talvez venham com um relato muito frequente de ansiedade. E aí, nesse seu estágio, às vezes você está lá numa sala de espera. Dependendo do estágio onde você está, tem as crianças esperam naquela salinha antes de serem atendidas pelos profissionais e os estagiários. Então, você percebe que aquele tempo ocioso, ele pode ser melhor aproveitado com algum tipo de psicoeducação, com algum tipo de interação com essas crianças. E aí você faz isso, certo? Você cria um momentozinho da sala de espera lá com essas crianças, uma brincadeira, um jogo, alguma coisa lúdica, para diminuir essa ansiedade da espera do atendimento. E você percebe que isso é uma coisa muito relevante para a sua experiência enquanto quem está ali aprendendo no estágio, como também você percebe os benefícios para os seus ali, clientes, usuários. E você, por exemplo, relata isso numa estrutura mais ou menos parecida com o trabalho acadêmico que a gente já tem, só que o intuito é que você associe esta sua experiência com o que já temos na literatura. Então, por exemplo, olha,
você consegue encontrar na literatura vários trabalhos que dizem que fazer esse tipo de trabalho na sala de espera ameniza alguns efeitos de ansiedade ou de, sei lá, a angústia da criança. Tem um monte de pesquisas que já foram feitas. Você lá viveu na prática isso. Então, no seu relato de experiência, você vai tentar mostrar, olha, tá vendo? Eu vivi isso, e é isso que a literatura de fato diz que acontece mesmo. Então, eu estou aqui compartilhando que isso que está na literatura dizendo que acontece, aconteceu comigo. Então, você vai tentar vincular os dados que já temos publicados sobre aquele tipo de prática que você executou, baseado, obviamente, na sua experiência direta, né? Na primeira pessoa, inclusive, que você escreve. Agora, tem nuances ali na estrutura que só depois a gente consegue trabalhar melhor, assim, né? Obrigada, Leonardo. Espero que tenha te suprido aí, né, o que você queria, Ana, porque o meu supriu o que eu nem sabia que eu queria saber e eu já me supriu também. A gente está com um prazo bem curtinho, assim, a gente já ultrapassou o nosso prazo. Tem algumas outras perguntas, mas eu não consigo fazer elas. Eu queria agradecer vocês, assim, toda vez que a gente faz uma nova mesa, eu fico impressionada o quão é importante a gente ver perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto, né? Quão consegue ser enriquecedor e o quão vasto é, né? O quanto você acha que, né? Eu sei o mínimo do mínimo, você descobre que você não sabe nem o mínimo do mínimo do mínimo. Então, assim, muito obrigada por vocês terem aberto, né, os nossos olhos, nossos horizontes aí a esse respeito. Eu vou passar a fala para a Cris, eu não sei se ela está aqui agora, nesse momento, eu quero passar a fala para ela antes da gente passar para a nossa apresentação de fechamento. Cris, você se encontra? Me encontro, lógico, estava aqui acompanhando tudo, fiz umas anotações também e me sinto muito contemplada com a fala de vocês, né? Eu achei interessante a gente poder visualizar, né? No caso da plataforma Lattes, que era aquilo que a gente esperava mesmo, né? E as falas, como bem disse o Roberdan, a fala didática, né? Que foi apresentada anteriormente para que a gente tenha perspectiva, né? O olhar de repensar o nosso saber, as nossas possibilidades de publicação e a forma como a gente pode estampar isso, né? Por vezes a gente realmente não escreve, né? Ou a gente fica envolvido com uma série de práticas e a gente deixa passar uma série de coisas. E que bom que foi essa mesa que finalizou todo o encontro para a gente parar e repensar o quanto de coisa a gente faz, inclusive aqui, vocês discentes participando conosco da monitoria, da organização do evento, né? E sabendo que pode ser colocado aquilo que conta ponto, de que forma que a gente vai construir, que a gente vai não, que a gente vem construindo o nosso Lattes, né, a partir dessas práticas também. Muito obrigada, né, pelas falas de vocês, muito proveitosas, e eu me sinto extremamente satisfeita e contemplada pelas falas e honrada por vocês terem aceito o convite. Muito obrigado, viu? Foi um imenso prazer. Agradecemos, né, Léo? Eu quero abrir um pouquinho do que era esperado para essa mesa. Assim. Eu lembro do dia em que a gente resolveu o que falar, né? Qual que era o assunto. E eu lembro da Cris falar, eu não sei como eu faço. Eu ainda não sou a pessoa, porque a gente estava falando que tem muita gente que tem muitos títulos e não sabe como mostrar, né? Não sabe. E aí eu lembro assim, exatamente do dia dela falou, não, eu preciso ver como que é na prática. E a gente falou, a gente também precisa. E assim, parece que vocês captaram exatamente o que a gente queria e colocou aqui. Muito obrigada. Eu queria passar agora, eu não sei se ele está presente para o João Felipe, você se encontra? Oi, Ele é da PUC, do 10º período. Ele vai fazer o encerramento para a gente. então sim, todos conseguem me escutar, tá? O áudio tá bacana. Sim, tá ótimo. Ah, sim, estamos te ouvindo.
Maravilha, nossa, essa palestra foi bem incisiva, justamente porque eu estou organizando meu Lattes e eu falei, caramba, nossa, tem isso que eu posso colocar que eu nem sabia. Muito obrigado, Roberta, muito obrigado, Léo. Assim, tanto que eu fechando agora, estou até um pouco mais nervoso, mas eu fiz um pequeno texto mais reflexivo sobre isso, sobre essa questão, e ontem e hoje, eu até, dentro das próprias palestras, eu consegui ter alguns insights e coloquei também nesse texto. Eu vou abrir ele aqui agora, e então vamos lá. Não sei se eu saí do Zoom, mas todo mundo consegue. A minha câmera está funcionando normal? A gente te ouve sim, normal. Ah, não, perfeito. Antes de falar da construção, devo mencionar a caminhada que percorremos. Cada um com sua singularidade, vivências que despertam o desejo de trilhar o caminho de ser psicólogo. Caminhos esse que têm diferentes significados, rumos e sonhos. Assim como Camila Belling descreve em sua frase, mais importante do que a chegada é a caminhada. E não há caminho sem metamorfose. Ela é a ponte para o que se torna possível a nossa travessia até os novos continentes a serem descobertos dentro de nós. Nessa caminhada, vivemos várias metamorfoses. Uma máxima é perceber o quanto mudamos desde o início da academia, ao decorrer dela e até a sua chegada ao final. Quando eu digo para você fechar os seus olhos e pensar em um psicólogo que te marcou positivamente, logo vem a imagem de alguém. Afinal, o que ele tem, o que ele fez para te marcar assim? Um bom profissional não é feito pelo dom que ele tem. Psicologia é ciência. Logo, a maestria é desenvolvida pela sua caminhada, pelas suas experiências, estudos e trocas. A prática guiada pela teoria e a teoria sendo assimilada e aperfeiçoada pela prática, andando sempre lado a lado. Mas uma coisa é fato, a sensibilidade está presente na maioria dos bons profissionais. A questão de ir além de títulos, de se fazer humano com aquele humano, que muitas das vezes está em sofrimento. Como já disse Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu penso, reflito na profundidade dessa frase. Essa sensibilidade de não se ater somente a rótulos, critérios preenchidos para uma determinada patologia, mas sim naquela pessoa, na sua trajetória, e até mesmo relembrar uma coisa muito importante, que ela é o amor de alguma outra pessoa. Além dos títulos, a construção do psicólogo é feita pela sua caminhada. Às vezes, as oportunidades são poucas, mas como guerreiro que somos, criamos oportunidades e levamos acesso à importância de nós, psicólogos, para determinados contextos. Pessoas que nem mesmo sabiam a atuação do psicólogo que seria útil. E com isso mostramos o nosso impacto na sociedade e os resultados vindo com o domínio da técnica, a responsabilidade pela ética e a sensibilidade nos guiando em nome de uma ciência maior, a psicologia em prol da humanidade. Bom, eu encerro com esse texto. Foi uma reflexão que eu quis fazer, percebendo algumas nuances que a gente tem, e agora no final dessa caminhada minha, que agora termina um ciclo e começa outro ciclo, me veio essa questão de falar isso para vocês. E uma coisa que veio muito para mim à tona foi a questão de que eu escrevi um poema quando eu era criança, e esse poema está publicado no meu livro, que o meu livro chama Codinomes Espalhados pela Cidade. E foi um poema que eu fiz quando eu era criança, que hoje eu consigo perceber muitas questões da psicologia nele. E eu nem passava na minha cabeça muito essa questão, mas eu já tinha essa certa sensibilidade, que eu acho que eu vou falar ele aqui bem curto, acho que só para finalizar com essa chave de ouro.
O poema, ele se chama Doença, e ele está no meu livro que se chama Codinomes Espalhados pela Cidade, Histórias da Madrugada. O poema é assim, ó: Doença. Essa doença nenhum médico consegue diagnosticar, porque o único jeito de acabar com ela é se expressar. Não importa com quem. Quando você se expressar, você irá se curar. Porque essa doença vem do seu interior, da alma. Expresse-se. Senão essa doença acabará com o seu coração. E depois, viva. Porque as coisas são tão simples e nós não lhe damos valor. Mas sempre nos arrependemos quando vem a dor. E esse poema eu escrevi quando eu era criança e hoje, vendo essa questão, terminando esse ciclo da psicologia, eu consigo perceber um pouco dessa sensibilidade. E então eu resolvi finalizar com esse poema, mas interligando com esses diversos saberes da psicologia, que é essa questão da sensibilidade de perceber que às vezes uma escuta, que mesmo que não seja uma escuta assim profissional, uma escuta do seu dia para ajudar uma pessoa, simplesmente ouvindo, é muito terapêutico, tanto para nós que escutamos, porque a gente carrega todo um aprendizado sobre aquela pessoa, quanto é terapêutico para a pessoa que alivia, que fala o que ela está sentindo. Então, finalizo dessa maneira. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite e somente gratidão, viu? Gratidão por tudo. Obrigada, João Felipe. Fechamos com chave de ouro mesmo a nossa apresentação cultural, né? Antes de passar para o encerramento oficial, eu queria ler um poema para vocês também, inspirado aí pelo João. E é um poema de uma autora que eu gosto bastante, chamada Riane Leão. Está aqui nesse livro dela, que chama Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. E eu achei que tem alguns conteúdos que têm um pouquinho de relação com algumas das nossas trocas aqui, né? Para a gente olhar para a gente e procurar não se perder de vista. Aí eu estou aqui me metendo na apresentação cultural também, mas depois eu faço o encerramento oficial do evento, tá? O texto diz o seguinte: na terapia, digo que preciso saber o que mereço. E ela me pergunta o que isso significa. Vi num filme que acabamos aceitando aquilo que obtemos aos montes, ainda que pouco. Embarcamos em mínimos, sustentamos equívocos e as sobras se embaralham com sutilezas. A terapeuta me diz que não se trata exatamente de merecer, mas de querer. Querer cumplicidade, querer gosto de trocas inteiras, deixar chover o novo. É preciso também saber o que se quer, além de fixar o que não se aceita de modo algum. Respondo que quero honestidade, continuidade, mãos que se dão firmes em qualquer lugar. E como sei que ainda posso despencar, que não estou ilesa, embora tenha crescido bastante nos últimos anos, mais do que prevenir o naufrágio, eu quero saber nadar. Eu quero saber voltar, eu quero flutuar até meu ponto de partida, até me achar ali, à minha espera. E para finalizar oficialmente aqui o nosso encontro agora, eu quero dizer para vocês que, como presidente da Comissão Especial de Psicologia, de discentes em psicologia, eu manifesto o orgulho que sinto de nós termos podido pensar conjuntamente um evento como esse. Nós chegamos ao final de um encontro com alma, psique, saberes e afetos, pensado por discentes e para discentes, como mencionamos no decorrer desses 2 dias. Os temas, os títulos, as pessoas escolhidas por vocês, por identificação, admiração, referências, trouxeram a identidade que eu também vejo em vocês, nesse caminho de busca pelo melhor da psicologia na formação. Formação que se faz ponto de partida para a trajetória que vem sendo escrita.
Ouvimos sobre vida acadêmica, autoconhecimento, saúde mental, estágio, supervisão, publicações, linhas teóricas. Dividiram conosco as práticas que nos fazem brilhar os olhos, encantar e buscar mais saberes e afetos. Conseguimos estar próximos nesse segundo encontro de discentes, cada um nos seus lugares. Experienciamos o compartilhar dos saberes, vivências, atuações e vislumbramos o quanto há caminho a percorrer. E que bom, né? Aqueles que vieram antes de nós nos inspiram e abrem caminho para tantas possibilidades. E nesse sentido, destaco a fala da escritora Rupi Kaur, que em seus escritos expressou: eu estou de pé sobre o sacrifício de milhões de mulheres que vieram antes de mim, pensando no que eu posso fazer para deixar essa montanha ainda mais alta, para que as mulheres que venham depois de mim possam ver mais longe. Nesse sentido, que nós possamos abrir caminho para repensar trajetórias, buscarmos espaços como esse, espaços especialíssimos que temos junto ao Conselho de Psicologia, que é da psicologia, e desde o Chouso com o seu legado, podemos dizer que é da psicologia desde a graduação. Estejam presentes, participem, abram caminhos e façam valer os espaços abertos por quem veio antes. Venham conosco, de olhos brilhando e sonhos nas mãos, esperançando o fortalecer da nossa profissão. E citando Paulo Freire para finalizar, digo que, se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, e se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, eu devo usar toda a capacidade que tenha, não apenas para falar de minha utopia, mas para participar de práticas com elas coerentes. Muito obrigada. Uau! Nossa! Cris sempre arrasando. Né? Rafael, você abriu o microfone? Você quer falar? Tava falando que é aquele momento que arranca os suspiros da gente, né? Eu fiquei assim tentando achar palavras. Cara, que apresentação. Cris, parabéns, sou sempre seu fã. Sou fã de todos os palestrantes que apareceram, que trouxeram para a gente uma visão deles e como eles trabalham. É o que a gente estava falando numa outra sala, né? Cada palestrante que a gente ouve, que eles trazem a gente para o mundo deles, que faz a gente querer participar daquilo, né? A Cris, quando fala da social, né? Os outros profissionais, né? Quando trazem o Chouso, foi um exemplo, foi citado também, quando trazem da psicologia jurídica, tem gente que tem vontade de viver aquilo que eles estão vivendo. E é isso lindo da psicologia, né? E esse encontro, ele traz isso para a gente. Cris, obrigado de coração, obrigado a todos os palestrantes, a todo mundo que participou. Vou parar de falar porque eu falo muito. Obrigada, Rafael. Gente, eu queria agradecer, assim, em nome de todos os discentes, né? Em nome de todo mundo que ajudou a gente a construir o nosso encontro. Foi um encontro pensado por várias cabeças, né? E eu queria agradecer a Cris, assim, que é uma pessoa extremamente simplória quando ela vai falar com a gente. Ela consegue absorver, assim, o nosso de uma forma que eu não sei nem expressar, assim. Ela consegue fazer com que a gente se sinta parte de algo grande, de algo lindo. E muito obrigada por conseguir passar o seu amor, né? O que você sente, o que você faz. E a gente, com certeza, eu não posso falar por todos, mas eu falo por mim, eu com certeza te vejo como um exemplo e eu quero esse amor aí, desse jeito, eu quero, entendeu? Eu queria agradecer a Lohane, que não é discente hoje mais, não na nossa posição, é discente, né, em outras cadeiras, mas obrigada por estar com a gente, por pensar com a gente também, né, por estar ali à frente. Agradecer ao Yuri, que esteve 100% à frente aí, pegou as coisas para fazer.
todos os monitores que ralaram muito com a gente ontem e hoje. Eu acho que a Maísa está querendo falar, eu vou abrir para ela rapidinho e vou falar rápido antes que eu me esqueça. Venham fazer parte da comissão com a gente. O Yuri está colocando o número no chat, chamem a gente lá, se quiser, coloca o número lá no chat, a gente chama. A gente tem esses momentos sempre, é algo muito acolhedor, algo muito íntimo, assim, a gente consegue passar várias experiências, mesmo que experiências mínimas, né, que a gente é discente, não tem algo grande ainda, mas a gente ainda já consegue ver um futuro, né? Construir a nossa profissão desde a graduação e não esperar formar e para algo acontecer. Então, venham mesmo para a comissão, ela é muito boa e eu vou passar a fala para a Maísa e esperem para a gente no final tirar nossa foto, nosso print com todo mundo, tá bom? Acho que foi a Lília que levantou a mão, mas eu gostaria só de agradecer, né, pela oportunidade de dizer assim que esse evento foi riquíssimo para todos nós, só elogios, viu? Para mim é muito gratificante poder fazer parte da comissão. Lilian, se você quiser falar. Sim, eu gostaria realmente de dizer que eu saio enriquecida, extremamente enriquecida desse evento, desse final de semana, pensado, feito assim com bases sólidas, com amor, com coisas que vão bem além da sala de aula e com os conhecimentos que a gente precisa levar para a vida, seja para a clínica, seja para a docência no futuro, né? E hoje, com certeza, como eu disse para a Lohane mais cedo, muitas chaves foram viradas, né? E houve assim um despertar para muitos horizontes, para coisas que nos pareciam distantes. Realmente foi enriquecedor. Muito obrigada, Yuri, pela oportunidade, Lohane, Cris, muito obrigada às monitoras que estiveram comigo, a Maísa e a Gabriela. Obrigada, gente, por agregar, né, a todos os palestrantes. Parabéns pela fala de vocês, pelo que vocês trouxeram para nós nesta mesa. Muitíssimo obrigada a todos e parabéns. Obrigada. Alguém tem mais uma coisa para falar? A gente pode tirar a foto e finalizar? Eu quero falar rapidinho. Eu quero agradecer e, mais uma vez, dizer o quanto eu tenho orgulho de fazer parte dessa comissão. É uma comissão, assim, ó, que eu não abandono, a não ser que eu seja realmente obrigada. Viu, Cris? Não me obrigue a sair. É uma comissão, assim, ó, que está no meu coração. Oi? De jeito nenhum, você fica com a gente. É uma comissão que, por mim, eu não saio, assim, ó, por nada, sabe? Tá no meu coração e ver essa construção de cada um e participar disso, seja de uma forma mínima, assim, para mim é maravilhoso, né? Como eu comentei com as meninas mais cedo na mesa anterior, que por mim eu levava todo mundo comigo, carregava, colocava do meu lado, vamos estudar, vamos, senta aqui, vamos aprender juntos, vamos construir juntos, porque eu acho que essa união falta em todo lugar. A gente escuta muito dizer que a psicologia ela é desunida, mas a gente vê que a sociedade, de modo geral, ela tem uma certa desunião. E quando a gente vê os discentes juntos de instituições diferentes, de cidades diferentes, construindo um evento que é comum a todos, assim, a gente vê uma evolução muito grande, né, na nossa profissão, na nossa sociedade, e assim, que é geral, que é para todos. E só tenho a me orgulhar mesmo de todo mundo que está aqui, que construiu isso junto. Muito obrigada. Obrigada, Lohane. Gente, quem quiser e puder, abrir a câmera, se arrumar aí para a gente tirar nosso print. Yuri, tira para a gente, por favor.
Pronto? Pessoal, vamos lá? 3, 2, 1. Peraí que umas 2 pessoas ainda ficou com ele fechado ainda. Vamos seguir essa artimanha ainda. Deixa eu tirar de novo. 3, 2, 1. Ok, Jéssica. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que ficou até agora. Obrigada, Leonardo, obrigada, Robertão. Obrigado a vocês, belo evento, parabéns. Um abraço a todos. Obrigada, Leonardo, Robertão. Obrigado eu. Tchau, tchau, gente. Obrigado, pessoal. Tá. Bom final de semana a todos. Bom descanso, minha gente. Férias. Também. Pessoal, que for saindo, os seus monitores puderem ficar, e a Cris? Sim, pode encerrar a gravação? Aí, pode.